A primeira coisa que você faz, positivamente, é ficar longe dos carboidratos. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você é cirurgião cardíaco há 40 anos, né? 40 anos você foi filósofo em Yale, depois entrou na cirurgia cardíaca, mudou o jogo na cirurgia cardíaca também, e agora você tem se dedicado a ajudar as pessoas em se curar de doenças autoimunes, certo? E serem mais saudáveis e felizes por inteiro através da nutrição. E você percebeu que há muito tempo que curar o coração medicamente só pode levar você até certo ponto. Nós temos que consertar outras coisas. E o que é isso? Bem, você tem que consertar, por exemplo, porque, em primeiro lugar, você tem doenças cardíacas. E me ensinaram, e a todos os meus colegas, que a doença cardíaca é inevitável, que essa é a principal causa de morte tanto para homens como para mulheres. É inevitável para todos nós? Sim, praticamente Até foi certo isso que ponto. nos ensinaram. Sim. Então, mesmo que você tenha doença arterial coronária, o melhor que podemos fazer é retardá-la, retardar a sua progressão. E o que eu percebi, graças ao Big Ed, de que falo em todos os meus livros, que reverteu a sua doença arterial coronária. Esse é o homem que estava com 45 quilos acima do peso e... Sim, ele estava muito acima do peso. Ele estava com 40 e poucos anos, ele tinha doença arterial coronária inoperável. Estava Uau. tudo entupido. E Então esse cara você foi... teve que abrir ele e... Não, ele tinha ido a 6 centros diferentes nos Estados Unidos dizendo, façam alguma coisa. E todos viraram e disseram, bem, não há lugar para fazer pontes, não há lugar para fazer estentes, porque tudo está entupido. Tenha um bom dia. E então esse cara passou cerca de 6 meses fazendo isso, e foi fazer uma dieta durante esse tempo, e foi a uma loja de alimentos saudáveis e comprou um monte de suplementos, meio que não querendo muito sendo fraco. Então, quando eu conheci, ele ainda era um cara enorme, pesava uns 120 quilos, e ele me trouxe seu angiograma, o filme de seu coração de Miami, Flórida. E eu olho para ele e digo, eu concordo com todos os outros, não há nada em que eu vá fazer por você. E ele diz, bem, sim, isso é que todos dizem, mas é o seguinte, fiz essa dieta, perdi 20 quilos nos últimos 6 meses e tomei todos esses suplementos que talvez tenham feito efeito em mim. E enquanto eu coçava minha Então barba o vídeo era de pensando, 6 meses antes. Uau. anterior. Bem, e eu disse, bom para você por perder peso. E eu sei o que você fez com esse suplemento. Você urinou tudo, cara. O que eu acreditei plenamente. E ele disse, bem, por que não fazemos outro angiograma? O que isso doeria? E eu disse, não fique com esperanças, mas tudo bem. Então esse cara limpou em 6 meses metade dos bloqueios em suas artérias coronárias. Foi um trunfo. E aí você diz, nunca vi isso antes. Isso não acontece. Então... Isso é o que depois de 30 anos fazendo isso, 35 anos... Isso mesmo, é isso aí. Isso não acontece. Vamos lá, isso é impossível. Você não A única limpa maneira as de limpar é coisas. com cirurgia. Certo, ou colocando um stent. Deixa eu te dar um exemplo. E isto está fora do nosso assunto. Se você se exercita com pesos e usa uma aliança de casamento ou um anel qualquer, você fica com calos. Calos são as respostas de seu corpo para se proteger contra uma irritação. E você acumula camadas e camadas. Certo? Então, acontece que estas placas dentro das artérias são uma resposta a uma irritação e você começa a desenvolver calos. E pense, se eu tirasse este anel e começasse a malhar com pesos, este calo desapareceria, porque não há mais irritação. E o que o Big Ed me mostrou foi que ele tinha removido a irritação porque não precisa mais desses calos. O coração começou a cicatrizar. E literalmente foram embora. E é isso que eu tenho feito nos últimos 20 anos, é ensinar as pessoas como remover a irritação do interior de seus vasos sanguíneos e os calos vão milagrosamente desaparecer. Eles vão embora milagrosamente porque você não precisa mais deles. Houve algum momento na sua prática em que
você estava fazendo, tipo, eu não vou trabalhar em outro coração até que eles realmente sigam esse plano e comecem a perder peso e comecem a comer bem. E aí, se não houver esperança, então talvez eu mergulhe. Mas houve um ponto que você disse que não ia fazer mais? Bem, então, escrevi sobre isso no Plant Paradox, que eu tinha este senhor na casa dos 60 anos, diabético péssimo, chegou com um ataque cardíaco, marcou uma cirurgia, na manhã seguinte estava na sala de pré-operatório e o cara estava tremendo como uma folha verde. E ele disse, eu não posso passar por isso. E eu aprendi o suficiente que se alguém está tão aterrorizado, não vá colocá-lo para dormir e fazer porque algo provavelmente não vai sair muito bem. Medo. Eu disse, então, tá bom, vou fazer um acordo. Eu disse, você tem que seguir tudo o que eu lhe digo para fazer e se você fizer, posso garantir que não terei que operar você. Mas se você não fizer, você vai voltar aqui e nós vamos fazer isto. Bem, isso já faz 10 anos. Ele não é diabético e não tem doença arterial coronária. E ele vem 2 vezes por ano agora e fazemos testes de estresse nele e ele se transformou num dos meus melhores pacientes. Uau! E você ia fazer uma cirurgia Sim, cardíaca estávamos nele? caminhando para a cirurgia e o cara tremia como uma vara verde dizendo, eu acho que não consigo fazer isso. E eu Uau! disse, está bem, é o Isso é uma seguinte... loucura. Ah, sim, nós sempre lembramos. Ele diz, já se passaram 10 anos e eu segui o que você me disse. E eu disse, sim, aqui está você. E você não tem uma cicatriz no peito. E aí eu disse, você é muito ruim para os negócios. E quais foram as coisas específicas que você disse para ele fazer? Houve algumas coisas específicas que ele fez? Sim, eu faço isso em todos os meus livros. Bem, na verdade, nossa equipe sempre me diz, não conte essa história porque as pessoas podem dar uma interpretação errada. Jack LaLanne, eu conheci Jack LaLanne no final de sua vida. Na verdade, ele era um conselheiro de nosso Instituto de Artrite em Palm Springs. E assim, Jack era o padrinho da boa forma. Vamos lá, vamos dar a ele o seu valor responsável. devido. O padrinho. Esse foi seu grande erro, mas de qualquer forma, Jack LaLanne costumava ter essa expressão, se o gosto é bom, cuspa. Eu, obviamente, gosto de vender livros e minha equipe então me disse, não diga isso porque eles acham que vão comer galhos e ervas daninhas e vai ter um sabor horrível e você tem que comer comida de gosto ruim. Bem, não foi isso que ele quis dizer. Ele realmente quis dizer que você não deveria comer por este pedaço de músculo de 5 por 7 centímetros, a sua língua. Mas você deveria comer pelo microbioma, pelas bactérias e todos os outros pequenos vírus bonitinhos que realmente vivem em seu intestino, vivem em sua boca, vivem em sua pele. E se você comer por eles, eles cuidarão de você porque você é realmente a casa deles. Nós somos apenas um mero condomínio para bichinhos. E quantos bichos em nosso corpo a gente tem ao mesmo tempo? Bem, temos bem mais de 100 trilhões de bactérias. E como o projeto de microbioma humano foi concluído há cerca de 5 anos, não sabíamos que esses caras realmente existiam. Na verdade, eu estava em meu podcast, o Dr. Gundry Podcast, e estávamos com o Dr. David Kessler, que foi chefe da FDA nos anos Reagan, que fez as diretrizes para os rótulos, as leis de rotulagem no verso das embalagens que mostram gorduras saturadas e carboidratos. Aliás, em falando em rótulos, se entrarmos neste assunto, eles estão completamente errados. Eles foram forçados na administração Reagan por grandes empresas alimentícias. De qualquer forma, se você alimentar as bactérias com o que elas querem comer, e tudo isso está no paradoxo da longevidade, elas cuidarão de você. Elas cuidarão da parede, do revestimento do seu intestino, e você não envelhecerá de fato. O que é muito legal, né? Se você cuidar Das bactérias. dos bichos no seu corpo, você não vai envelhecer. Exato. Uau. Você tem 100 trilhões de bactérias.
Você tem mais de 10 mil espécies diferentes de bactérias. E só no ano passado, eles descobriram mais de 1.000. Então, quem sabe? 99% do material genético que existe em você e em mim é material genético não humano. Uau! Nossos genes são tão sem importância que chega a ser engraçado. E quando as pessoas fazem um histórico familiar, o que elas estão realmente descobrindo é se seus pais lhe ensinaram a comer, e a maioria das pessoas ensina as crianças a comer. E se seus pais tinham diabetes, ou se seus pais tinham pressão alta, ou se seus pais tinham doença arterial coronária, e você come como seus pais. As probabilidades são de que você fará isso, por duas razões. As escolhas alimentares que você fez, mas, mais importante, você herdou suas bactérias de seus pais e, na verdade, de seus irmãos. Então não são os genes dos seus pais que definem que você é suscetível a doenças cardíacas ou Alzheimer ou o que quer que seja, não são genes dos seus pais. Normalmente são os alimentos que eles comeram e você provavelmente está comendo os mesmos alimentos que causam os mesmos problemas, né? Correto. Existe um gene de Alzheimer e meu programa, segundo Dale Bredesen, é a melhor maneira de não ativar esse gene. E há certos genes que as pessoas herdam que tornam o colesterol mais maléfico, desagradável e pegajoso do mundo, que a maioria dos médicos nem sequer mede. E, a propósito, se lhe for prescrito um medicamento de estatina, um medicamento para reduzir lipídios, na verdade, piora esta outra partícula. Então, sim, há genes, mas eles são uma parte muito pequena. A revista Nature teve um grande artigo no final de 2018, eu acho, que provava que apenas cerca de 7 ou 8% do que nos vai acontecer é baseado em nossos genes. E 97 ou 98% é baseado em nosso ambiente e em nossas escolhas alimentares. Decisões, né? Agora nossas você decisões. disse que, Sim. então, envelhecer é essencialmente uma escolha. É o que eu tô ouvindo você dizer, mas alguém pode ouvir você dizer e dizer, ok, Dr. Grunge, ele tem o cabelo branco, parece mais velho do que quando tinha 10 anos. Como é que você Claro. pode dizer que comer certas coisas podem reverter o seu envelhecimento quando nitidamente você parece mais velho agora do que quando era jovem? Isso é verdade. Sou definitivamente, cronologicamente, mais velho. Mas, recentemente, em meu podcast, tive a doutora Terry Walls, que acho que é muito famosa por reverter sua esclerose múltipla. E ela fez através da dieta. Fez isso inicialmente comendo 9 xícaras de legumes por dia. E eu desafio as pessoas a tentar comer 9 xícaras de legumes. Muita fibra, né? Muita fibra. E vamos voltar à fibra porque eu acho que essa é provavelmente a chave. E isto é, na verdade, o que o Jack LaLanne estava tentando dizer. Se estiver gostoso, cuspa. E Terry ficou famosa por dizer às pessoas que quando você olha no banheiro todas as manhãs, você deve ver uma cobra enrolada muito grande olhando para você. E, de fato, em O Paradoxo dos Vegetais, no manuscrito original, eu havia dito: quando você olha no banheiro, você deve ver uma anaconda gigante olhando para você de volta. E minha editora, Julie Willis, me ligou. Ela disse: você sabe que há um filme em que uma anaconda está saindo? Na privada. Saindo da privada? E eu disse: ah, sim. Ela disse: eu acho que não queremos esse visual em seu livro. E ela concluiu: vamos tirar isso. Então... Mas o que nós não sabíamos, o que você e eu não sabíamos, é que aquela cobra gigante enrolada ali não é a fibra e o quanto nós comemos. Na verdade, são as bactérias que comeram a fibra. Não, a bactéria dentro da gente, Isso caindo. está saindo. É a maior parte do Oh, seu meu cocô. Deus. E se você quiser, são bebês Para com bactéria. isso. E ainda Queremos mais. botar as bactérias para fora da gente? Não, você quer que elas cresçam e prosperem.
E quanto mais elas crescerem e prosperarem, Parece alienígenas no nosso corpo que se alimentam da gente. você está absolutamente certo. E uma das coisas que é meio difícil de aceitar é que, provavelmente, só existimos como um lugar para as bactérias viverem na Terra. Uau! E, Se não houvessem bactérias dentro da gente, estaríamos morreríamos. acabados. Portanto, sabemos que podemos criar ratos livres de germes e o interessante que coloquei no paradoxo da longevidade, meu projeto científico de 5º ano primário, que foi construir um ambiente de ratos livres de germes em 1960. Então, eu tenho uma certa experiência nisso. Portanto, podemos criar ratos sem germes, sem bactérias, sem bichinhos dentro deles, mas que vivem pouco tempo. Eles têm um Sério? sistema imunitário horrível. Ficaram doentes e... Eles ficam doentes, e assim eles servem de base para o que sabemos. As bactérias são incrivelmente importantes e sabemos agora que estas bactérias realmente ensinam o nosso sistema imunológico desde o primeiro dia. Na verdade, assustadoramente, costumávamos pensar que a placenta, onde o bebê, o útero que alimenta o bebê, é estéril. É claro que tem que ser porque o bebê tem que ser estéril. A placenta está cheia de bactérias. alimentando o bebê, Alimentando o bebê. mantendo seguro. Para mantê-lo seguro. As bactérias e a placenta realmente dão informações ao sistema imunológico do bebê antes mesmo que o bebê saia do útero. Então precisamos desses bons vírus. Precisamos desses vírus e bactérias. Nós precisamos deles. E, na verdade, há muito tempo atrás, a única maneira de tratar as infecções bacterianas eram os vírus que poderiam realmente infectar bactérias e matar vírus. E a Eli Lilly Company de Indianápolis surgiu fazendo isso, esta gigantesca empresa farmacêutica, ou chamado de empresa bacteriófaga. Os bacteriófagos são vírus que infectam as bactérias. E acontece que os vírus são realmente úteis em nós também. Os trilhões e trilhões de vírus em nós neste momento. Qual a diferença entre bons vírus e maus vírus? Se o bom vírus está fazendo o que deve fazer, vamos fazer um mergulho profundo na microbiologia. Ok. E qual a definição de um vírus? Bem, um vírus é provavelmente a menor forma de vida reprodutível. Entretanto, queremos definir a vida. A maioria dos seres vivos é capaz de se reproduzir de uma forma ou de outra, se dividindo ou se multiplicando de uma forma ou de outra. Multiplicação. Como os humanos. Isso mesmo. Bem, um vírus, infelizmente, não pode se multiplicar sozinho. Ele tem que pegar emprestado uma outra célula e assumir o maquinário dessa outra célula para fabricar mais cópias de si mesmo. E é assim que eles se reproduzem. Mas no final, todo ser vivo está aqui apenas para fazer uma nova cópia. E você e eu só existimos para fazer uma nova cópia. Uau! E espero que, na verdade, eu exista para que minhas bactérias possam fazer novas cópias de si mesmo. Eu sou um condomínio para meus habitantes. Duplicação. E se eles estiverem felizes e eu for um bom proprietário para eles, eles manterão o lugar agradável. Eles realmente gostariam que eu vivesse por muito tempo, porque sou a casa deles. E se eu der a eles, meus inquilinos, o que eles querem, eles me manterão por perto. Ok, bem, Terry Walls e suas anacondas gigantes. Sempre que fazemos um podcast com ela de Iowa, ela tem essas bonecas de cocô. Sério? Eu quero conhecer essa pessoa. Sim.
Nos tornamos amigos ao longo dos anos e as recomendações de nossas dietas são muito semelhantes e se tornam cada vez mais semelhantes com o passar do tempo. E, recentemente, ela e sua esposa começaram a fazer uma alimentação com restrição de tempo. Nos últimos 18 anos, durante o inverno, eu só como calorias 2 horas por dia, de modo que 22 ou 24 horas não como calorias e já faço isso há 18 anos. Isso é muito interessante. A alimentação com restrição de tempo que você limita o número de horas que come durante o dia. Uau! E tínhamos conversado sobre isso. Ela e sua esposa realmente começaram a fazer isto. E eu a vejo por volta de 1 vez por ano. E notei no podcast que ela aparecia na sua melhor forma que eu vi. E então falamos sobre isto e ela disse: "Bem, eu comecei depois de ler e ouvir o paradoxo da longevidade, ver que é verdadeiro. E não apenas eu, outras pessoas já fizeram isto. E nós começamos a fazer. Eu comecei, então minha esposa disse: "Olha, tem algo aqui, vou me juntar a vocês." E elas têm filhos. E agora ela está dizendo: "Nossos filhos perceberam que estamos ficando mais jovens." E eu disse: "Sim, você está certa." Eu disse: "Porque eu te conheço ao longo dos anos e você claramente é mais jovem agora do que quando a conheci há alguns anos atrás." E ela disse: "Sim, nossos filhos notaram e nos chamam de Benjamin Button porque estamos rejuvenescendo." Então, eu acho que toda essa coisa de anti-envelhecimento está errada. Acho que é realmente possível rejuvenescer. E como falo no paradoxo da longevidade, o que é fascinante é poder provar isso nos modelos animais, que você envelhece conforme seu microbioma muda. Número 1. Mas mais importante é que a parede de seu intestino deve ser impermeável, mesmo que seja apenas uma célula grossa. E a superfície do seu intestino é a mesma de uma quadra de tênis. Dentro de nós, temos uma quadra de tênis. Área de superfície. Loucura! E o problema é que essa parede do nosso intestino tem apenas uma célula grossa. E estas células são mantidas juntas com pequenos entroncamentos. O melhor exemplo para qualquer pessoa que não seja mais jovem é o Red Rover. Red Rover, que todos nós brincávamos quando éramos criança, onde segurávamos as mãos e as pessoas corriam para cruzar por cima de um cara grande como você. Lá. Ah, sim, é você o cara. E as 2 garotas dizem: "Ah, ela veluda!" E elas não podem mais brincar disso na escola, é muito perigoso. Ah, é. Por causa de pessoas Se como você. machucam, é. Então, todas elas estão juntas com os braços entrelaçados. E enquanto estiverem assim, todas aquelas 100 trilhões de bactérias e todas as outras toxinas ficam num lado da parede. Do outro lado da parede, de 60% a 70% de todos os seus glóbulos brancos, todo o seu sistema imunológico está alinhado naquela parede. Por quê? Porque isso é basicamente a fronteira, e se você está invadindo, o exército está vindo pela fronteira. Você quer ter seu exército do outro lado. E o que é legal é que, enquanto esse muro estiver intacto, você não envelhece. Mas, à medida que esse muro começa a vazar, acontece toda a história. Vazamento intestinal. Vazamento intestinal. Aí você começa a envelhecer. Hipócrates, 2.500 anos atrás, disse: "Todas as doenças começam no estômago." E ele estava absolutamente certo. Todas as doenças começam, e eu acrescento, terminam no intestino. E isso, na verdade, é uma transição para um problema atual com um vírus ao qual não estamos acostumados. O que tento fazer com meus pacientes ao longo dos anos é ensiná-los a curar seu intestino. Qualquer pessoa com uma doença autoimune tem um intestino permeável. Ponto final. Fim da história. E eu sei disso porque medimos, na prática, em 70% dos meus pacientes autoimunes.
E como você sabe que você tem um intestino permeável se não foi testado? Você consegue ver opções? Quer que... Bom, tenho novidades para você. cansado. Se você tem uma doença autoimune, você tem Entendi. estômago permeável. Se você tem pressão alta, você tem estômago permeável. Se você tem doença arterial coronária, também. Se você tem diabetes, Então o intestino idem. permeável é a causa de todas as tudo, doenças. De e todas as se doenças. você curar o intestino, você vai ser capaz É. de curar as outras coisas? Isso. Você vai se livrar do seu problema? Até aqui, tudo bem. Então como curar o intestino? Se essa é a chave... Bem, é por isso que me concentrei tanto nestas pequenas partículas de plantas chamadas lectinas. E por isso há muitos protocolos de cura intestinal por aí. E o que me intrigou foi que as lectinas são um sistema de defesa de plantas e as plantas têm múltiplos sistemas de defesa. Mas eu me interessei pelas lectinas, que são pequenas proteínas que buscam moléculas de açúcar. E... Eu amo esse açúcar Sim, e tenho que me livrar disso. É. Elas estão atrás de moléculas específicas de açúcar. E, curiosamente, essas moléculas de açúcar se alinham em nosso nariz, boca, intestinos. Elas revestem os nossos vasos sanguíneos e nossas articulações. Elas existem no espaço entre dois nervos, onde os nervos se conectam e estas proteínas são projetadas para aderir a estas moléculas de açúcar e agir, se você quiser, como uma lasca. Elas também são muito boas em quebrar as junções apertadas que seguram as paredes do nosso intestino. E se você pensar sobre isso do ponto de vista da planta, se você tivesse um sistema onde você pudesse fazer estômago permeável em alguém que o comesse e o seu sistema imunológico ficasse todo inflamado, e se você se sentisse mal, ou se sentisse dor ao se mover, ou se ficasse deprimido. A propósito, o estômago permeável é a principal causa da depressão Sério? e da ansiedade. Estresse. Verdade. O Dr. Heyman e eu Uau. passamos por isso em seu podcast. E então, se você tivesse um predador que estivesse comendo você e esse predador não estivesse indo muito bem, um predador inteligente diria: toda vez que eu como esta planta ou esse bebê de planta, Eu morro. eu não me sinto bem. Ou eu não me reproduzo bem ou não estou crescendo bem, vou comer outra coisa. E também desenvolvemos bactérias que gostam de comer lectinas. Acredite ou não, há uma bactéria que gosta de comer glúten. O glúten é uma lectina. E assim, infelizmente agora, em nossa sociedade moderna, matamos a maior parte do sistema de defesa contra as lectinas. E para usar uma analogia do futebol, se eu tenho minha primeira linha de defesa lesionada, minha segunda linha lesionada e agora estou tirando caras das arquibancadas para serem meus linebackers, e você é um run back, uma lectina, cara. Você Sim, tá você pontuando pode ser sempre. o pior corredor do mundo, mas não é ninguém lá para enfrentá-lo. Isso é bom. Você vai pontuar todas as vezes. Então, quais seriam os 4 ou 5 alimentos que curam o intestino permeável e o defendem de outros vírus? Bem, não é exatamente o que lhe digo para comer que é importante, mas o que eu lhe digo Ok, para não não comer. comer. Quais são Essa eles? é a regra número 1. A primeira coisa é não comer grãos. Ponto final. 100 grãos. 100 grãos. 0 grãos. 0 grãos. E isso inclui o arroz e o milho. Acabei de apresentar um artigo na Associação Americana do Coração 3 semanas atrás, na reunião anual sobre o estilo de vida e epidemiologia, onde olhamos para as pessoas com intestino permeável e que já tiveram uma dieta sem glúten. Isso significa que elas estavam evitando o trigo, o centeio e a cevada e ainda tinham estômago permeável. Comeu arroz e não tem glúten. Certo. O arroz não tem glúten, o quinoa não tem glúten, o trigo sarraceno e o milho também não. Mas nós testamos essas pessoas e 70% das pessoas que têm alergia ao glúten também reagem ao milho como se fosse o glúten. Uau! E eu vejo tantas pessoas que estão comendo sem glúten que ainda têm doenças autoimunes e ou estômago permeável. Quando neste artigo tiramos não somente o glúten,
mas todas as lectinas, as principais lectinas, e isso inclui a família Solanaceae. Infelizmente, tomates, pepinos, pimentões, tipo a dieta de Tom Brady, para usar outro exemplo do futebol. Ele come muito parecido com o meu programa. Tira amendoins e castanhas de caju, que são feijões, e tem pessoas, se vão comer feijões, cozinhem na pressão. A cozedura sob pressão destrói todas as lectinas, exceto o glúten. E então, tiramos certos produtos lácteos da vaca americana, e mostramos neste trabalho que não só curarão seu estômago permeável, apenas removendo essas coisas, mas em 9 de cada 10 pessoas que testamos várias vezes, elas não têm mais reação ao glúten por seu sistema imunológico. Agora, eu não estou dizendo isso. Adivinhe, se você seguir meu protocolo, então você pode ter todo o pão que quiser. Não, mas o que é intrigante é que você pode reeducar o sistema imunológico. Para se defender dessas coisas, né? Para não se interessar mais, porque o intestino está selado. Você podia comê-los de vez em quando e não ficar afetado ou permear através deles. Mas se você fizer isso todo dia, refeições, e aí ele vai penetrar. A mesma coisa. Então, 0 grãos, 0 arroz, 0 milho até curar o intestino, ou então de vez em quando. Sim, então o que fazemos é realmente perguntar às pessoas: ok, vamos reintroduzir algo e ver? Veja como você se sente, mas não fique muito à vontade, né? Sim, não fique muito à vontade. E o que fazemos em pessoas realmente autoimunes é, a cada 3 ou 6 meses, estamos testando novamente seu estômago e seu status autoimune. E isso é realmente muito engraçado. Vemos que quando as pessoas reintroduzem as coisas, seu estômago permeável começa novamente. Vou lhe dar um ótimo exemplo que é pessoal. Anos atrás, quando começamos a fazer testes autoimunes, obviamente começamos fazendo em nós mesmos. E assim eu fiz em mim e minha equipe entra correndo. Oh meu Deus, Dr. Gundry, você tem lúpus? Eu disse, eu não tenho lúpus, onde está ele? E eles disseram, não, você é positivo para o anticorpo antinuclear, que é um dos bons marcadores para o lúpus, uma condição autoimune. E eu digo, bem, isso é interessante. Minha família, o lado paterno, tem psoríase maciça. Meu pai usou metotrexato durante 51 anos. Era um esteroide ou um creme. É um dos imunossupressores. Uau! Ele estava tomando imunossupressor. Você poderia ter psoríase no corpo todo, Ele teria psoríase em todos os lugares. Uau! Eu disse, minha tia e meus primos tinham. E eu disse, isso faz sentido. Obviamente, tenho uma predisposição para uma doença autoimune. E eu disse, acho que vou desligar, porque estou sempre experimentando comida. Esse é o meu trabalho, e assim eu comi perfeitamente. Segui as regras durante 2 semanas, medi novamente meu anticorpo antinuclear. Feito. Desligado. Em quantas semanas? 2 semanas. Eu pensei, isso é muito interessante. Na verdade, fizemos um estudo que apresentamos no American Heart há 2 anos, de 102 pacientes com doenças autoimunes comprovadas por biomarcadores, como anticorpos antinucleares, como artrite reumatoide, como a de Hashimoto. Kelly Clarkson, apenas um exemplo. E eu os testei após 6 meses, e a maioria dessas pessoas tomavam imunossupressores, como o que você vê na TV todos os dias. Drogas. E em 6 meses, 95 das 102 pessoas deram negativas para o marcador de doença autoimune e sem suas drogas. 94% de taxa de sucesso. Muito bom. Isso não é ruim. É muito bom. Bem, então, há 2 anos eu estava em Nova York trabalhando, na verdade, no paradoxo da longevidade e pensei, preciso me desafiar. As coisas estão indo muito bem. Fiquei cerca de 4 dias e comi pizza, pão... sorvete... E comi sorvete, massa e tomate. Uau! Uma delícia. E eu me sentia bem. Voltei correndo na segunda-feira para o escritório e pedi que tirasse uma amostra do meu sangue. Bingo!
deu novamente positivo para anticorpos antinucleares. Pensei, que bosta! Mas isso é interessante. Vou desligá-la. Então comi normalmente por 2 semanas, reexaminei e bingo! Desligado. Bem, quando eu faço pronunciamento sobre doenças autoimunes, uma colega veio até mim uma vez e disse: "O que você sabe sobre a doença autoimune? Como você ousa falar sobre a doença autoimune?" "Ah, sério? Bom, eu posso fazer a minha ir e vir." E essa é a questão. Você pode parar também. Então tudo isso é uma manifestação do intestino permeável. Uau. Pois bem, 3 coisas então. que você disse até agora sobre intestino permeável. Eu tô ouvindo você dizer nada de arroz ou milho. Tomate também. Isso significa que o molho de tomate são preparados de uma certa maneira Sim, que... o negócio é o seguinte. Descasque e tire a semente dos seus tomates. Descasque e tire a semente dos pimentões. Os índios do sudoeste americano sempre descascam e tiram as sementes de seus pimentões antes de comê-los ou moê-los em pimentas. Eles sabem disso desde tempos imemoráveis. Os italianos sempre descascam e tiram as sementes de seus tomates antes de fazer o molho. E eu posso entrevistar chefes em toda a Itália. Todos dizem: "Você tem que fazer isso." Fazemos isso todo dia. Sim, você tem que fazer isso. E eu disse: "Bem, como que você sabe que tem que fazer isso?" "Bem, minha A gente mãe." apenas Sim, sabe, minha é. mãe me ensinou. "E como ela sabia?" "Minha avó ensinou." Eles sabem. Agora uma coisa interessante, amendoim e castanha. Eu sou um grande fã de amendoim. Acho que da última vez que você veio, talvez a primeira, você disse: "Olha, você não pode mais comer amendoim." E eu não comia porque de vez em quando eu tinha erupção e pensava que provavelmente era manteiga de amêndoa, manteiga de nozes, porque eu tava comendo muito esse tipo de coisa. Manteiga de amêndoa e manteiga de amendoim. E aí eu reduzi o consumo e fiquei super bem, sem manteiga de amendoim e manteiga de amêndoa por enquanto, e me senti muito bem. E aí, alguns meses atrás, eu comecei a comer muita manteiga de amendoim, comecei a notar que começava a voltar, e aí eu parei de novo e foi embora. Por que manteiga de amendoim? É um problema tão sério. Bem, 94% dos seres humanos nascem com um anticorpo para a lectina de amendoim. A maioria de nós herda um anticorpo. Bem, espere um minuto. Quando eu estava crescendo, e provavelmente quando você estava crescendo, pouquíssimas pessoas tinham alergia ao amendoim. Agora, Todo mundo tem. todo mundo Por que tem. acontece? Bem, porque nosso sistema imunológico costumava ser ensinado por nosso microbioma intestinal, que há algumas coisas desagradáveis por aí, mas nós o protegemos e vamos lidar com isso muito antes de você ter que lidar com isso. E vamos apenas usar um exemplo do sul da Califórnia. Há vários garotos na praia e eles fazem uma fogueira, não na época de distanciamento social. E eles estão se divertindo muito e a polícia está olhando para isso e pensa: sem problemas, nós conhecemos esses garotos, são bons garotos, eles não são arruaceiros. Vamos comer um donut, fumar e relaxar. Compare isso se você está em uma região desfavorecida de uma comunidade e há membros de gangues e há tiroteios e a polícia, todos são suspeitos até provarem o contrário. E a polícia se aproxima de você com uma arma ao invés de uma casquinha de sorvete. E o que aconteceu conosco é que, na maioria das vezes, as linhas de defesa contra coisas ruins como uma lectina de amendoim desapareceram. Nosso intestino está permeável, de modo que nossos policiais estão sempre alerta. Uma pequena e benigna lectina de amendoim chega agora. E os policiais dizem: Se rompe. "Ah, meu Deus, matem elas, matem!" E é por isso que temos EpiPen com todas as nossas crianças. Uau! Agora, a mesma coisa acontece com a maioria de nós. Número 1. Não temos um grande microbioma que seja capaz de combater os vírus, combater as bactérias como deveriam. E afinal de contas, elas estão defendendo sua casa. Mas o mais importante, provavelmente,
Porque a maioria de nós tem um intestino permeável. A maior parte do nosso sistema imunológico, que deveria estar no nariz, na boca, nos protegendo contra vírus, está no nosso intestino, atacando o que quer que seja que venha através da parede do nosso intestino. E está completamente distraído. Agora, onde eu quero chegar com isso? Vocês ouvem nas notícias que as pessoas com condições médicas crônicas são as mais suscetíveis aos vírus em geral, à gripe, ao coronavírus, para o que for. Por que isso? Porque ter pressão arterial alta o tornaria suscetível a morrer de um vírus. Isso, na verdade, não faz nenhum sentido. Mas se ter pressão alta é, na verdade, um sinal de que você tem um estômago permeável e que a maior parte do seu sistema imunológico está realmente lá embaixo em seu intestino, ao invés de patrulhar a periferia como deveria, e seu sistema imunológico todas as tropas estão distraídas. Então, faz todo o sentido que você seja suscetível a isto. E deixa eu te contar uma ótima história. Anos atrás, eu apresentei muitos trabalhos na reunião de microbiota em Paris. E havia um artigo fascinante de que existiam neurônios que cheiram, neurônios olfativos que vivem em nosso nariz, que vivem em nossos rins, que vivem em nosso coração. E você se pergunta, por que meus rins precisariam cheirar algo? Por que meu coração precisaria sentir o cheiro de qualquer coisa? E isso, na verdade, me intrigou até que percebi, ao escrever meu próximo livro, que se chama The Energy Paradox, que esses órgãos que cheiram em nossos rins e nosso coração cheiram peidos bacterianos, os produtos da fermentação das bactérias. E eles podem cheirar peidos bons e peidos ruins. E se eles cheiram peidos de bactérias ruins, eles realmente ativam o sistema de pressão arterial para tornar seus vasos sanguíneos mais rígidos e causar a pressão alta. E o que me impressionava, e eu não sabia a razão, quando eu tinha pessoas com pressão alta e as colocava no meu programa. Uma das primeiras coisas, os primeiros telefonemas que eu recebia era: o que você está me dando? Que suplemento estou tomando que está me deixando com dor de cabeça e tonto? Eu olhava para a minha enfermeira, ela olhava para mim. Não há um suplemento que faça isso. Venha para o escritório, vamos ver, eu dizia. É claro que a pressão sanguínea deles está muito baixa e nós pensávamos, muito bem, vamos cortar essa pílula para a pressão alta pela metade. E então eles voltavam a ligar algumas semanas depois e diziam: eu estou tonto de novo. E nós os trazíamos de volta. Com certeza, a pressão sanguínea deles está baixa e diziam: certo, vamos nos livrar dessa pressão sanguínea. O que estávamos fazendo era mudar os sinais bacterianos em seus intestinos. E agora eles estavam recebendo, pode acreditar, eles estavam cheirando os seus rins e seus vasos sanguíneos estavam reagindo. E acabamos por desenvolver testes com os quais pudemos provar que, de fato, isto acontece e publicamos esses dados também. Não é ficção científica, não é conjectura. E assim sabemos agora que existe este incrível organismo simbiótico, que somos nós, e quanto mais aprendemos sobre a parte importante de nós, tudo faz mais sentido sobre como trabalhamos. E voltando ao Dr. David Kessler, o chefe da FDA, ele disse: quando você e eu, Steve, estávamos cursando a faculdade de medicina, nos ensinaram que o intestino era apenas um tubo oco e que tudo que eles tinham lá era para absorver proteínas, gordura e carboidratos e ponto final. Isso foi tudo o que nos ensinaram. E ele dizia: quem poderia imaginar que vivendo lá embaixo tem 100 trilhões, 2,5 quilos de bichinhos que são essenciais para o funcionamento de tudo? E como diz o Dr. Amen, quem imaginaria que a doença mental vem do intestino? Sim, a conexão do cérebro ao intestino. Ele disse:
São Quem teria conectados, o adivinhado? cérebro e o Porque intestino todos também. nós pensamos, isso é apenas um tubo. E sim, há algumas bactérias lá embaixo e elas são muito ruins e nós as carregamos e isso é só lixo. Agora sabemos que devemos pensar. Muito mais do que isso. Elas são nós. Uau. Agora, você falou sobre tanta coisa e eu queria passar uma lupa por cima. Eu tô tentando descobrir a solução pro meu problema com manteiga de amendoim. Qual a manteiga que eu posso comer que vai ficar ok? Bem, sim. Tem alguma? Sim. Curiosamente, temos uma série de pessoas com artrite reumatoide que reagem à casca de uma amêndoa. Há uma lactina na casca da Tira a amêndoa. casca. Sim, você tira a Amêndoas casca. assim são ok. Sim, amêndoas Marcona. E na verdade existem algumas empresas que agora fazem manteiga de amêndoa descascada Sério? e você pode Não deve ser um encontrá-las. problema, então. Não deve ser um problema. Então, se você vai escolher, Interessante. as nozes são uma ótima escolha. Os pistaches Toda vez que eu são como uma noz, eu ótima espirro. escolha. Então há alguns taninos e nozes aos quais certas pessoas têm alergias. Fique com os pistaches. Nozes de Eu macadâmia. amo macadâmia. Sim, elas são Ok. muito boas. McNuggets são ok. Sim, consiga algumas amêndoas descascadas. Vou fazer isso agora. Experimente. Você disse que o leite é algo que a gente não devia consumir para curar o intestino permeável. Existe Sim. algum leite que seja bom para beber? Sim, a maioria das pessoas pode ter leite de ovelha, leite de cabra. Curiosamente, o leite de cabra era tradicionalmente chamado de leite materno, porque os componentes do leite de cabra são muito diferentes do leite de vaca. Eles são muito mais parecidos com o leite humano. E assim eu digo para as mães, se elas vão dar a seus filhos um pouco de leite de animal, por favor, deem leite de cabra, ao invés do leite de vaca. Interessante. E tem algum outro alimento que a gente não deve comer sim. Mas, para curar o intestino permeável? quanto mais você come, Eu sei que você fala sobre o paradoxo dos vegetais sim. também. existem algumas pessoas que são alérgicas à clara ou gema dos ovos. A maioria das pessoas não reage. Nós testamos estes e aqui está algo a ser informado. Eu não quero causar pânico generalizado. Sim. Há uma lectina. Quase não é suficiente no mundo Isso agora. mesmo. Tem bastante. Há uma lectina no espinafre que eu desconhecia, mas graças a uma empresa chamada Vibrant America, eles descobriram que há uma classe de lectinas chamada aquaporins. E elas estão presentes no tabaco, no espinafre, no milho, na soja e no pimentão verde. Eu acho que é isso. De qualquer forma, elas podem realmente causar o intestino permeável e podem causar inflamações no cérebro. E eu descobri isso porque trato algumas pessoas com síndrome de intestino irritável e tantas outras doenças autoimunes muito ruins. Elas seguem E meu porque programa eles ainda e têm nunca problemas. trapaceiam. Por que o fariam? Exato, porque elas ainda têm problemas. Assim, quando fizemos estes novos testes, eis que quase Não todas acredito. estas pessoas reagiram ao espinafre. E elas comeram muito espinafre. Bateram na mesa quando tiramos o espinafre delas, mas essa era a chave. Agora, nem todo mundo deve ir para casa e jogar fora seus espinafres. Mas, se você estiver seguindo o meu programa e nele tiver espinafre e ainda tiver problemas, Tire ele. considere desistir do espinafre. Não há necessidade humana Agora de que você espinafre. disse, qual era o nome dela? Doutora Terry era o nome dela? Doutora Terry Você Walsh. disse que ela estava tomando 10 a 12 xícaras de vegetais todo dia. Sim, 9 xícaras A de cobra legumes. olhando direto para você. Sim. E então, por que é importante comer 9 xícaras de vegetais e o que isso faz no seu microbioma do intestino? Bom, voltando ao Dr. David Kessler, chefe da FDA, pensamos que os carboidratos para carboidratos e carboidratos complexos, os amidos eram bons porque eram carboidratos complexos. Todo mundo está errado. Os fabricantes de alimentos descobriram como fazer um hidrato de carbono complexo, um simples carboidrato de carbono,
e fazer você pensar que se trata de um hidrato de carbono complexo. Quando você lê um rótulo, número 1, se você tem que ler um rótulo, você provavelmente deve devolver o pacote, porque não deve haver um rótulo em uma cabeça de alface. Só dando um exemplo. O ponto de partida é salvar a vida de muitas pessoas. Ler o total de carboidratos na etiqueta e depois tirar a fibra dietética. Isso será a próxima etapa na sequência. Isso lhe dará a quantidade de gramas de açúcar por porção naquela embalagem. Não olhe para onde diz açúcar. Não olhe para o açúcar adicionado. É uma mentira. 0 açúcar, muito açúcar adicionado. Exato. Então, deixa eu te dar um ótimo exemplo que ele usou no meu podcast. Ele disse: o que você encontraria em uma loja? O rótulo diz que são 300 calorias, tem 0 gordura, 0 gramas de açúcar e tem 4 gramas de proteína e tem 35 gramas de carboidratos. Isso é brócolis? Eu não sei. É uma rosquinha. Bagel? Uma rosquinha. Uau, 300 calorias. 300 calorias. Uau. 0 açúcar. Como isso tem 0 açúcar? É Pensei isso que mesmo. virasse açúcar. A lei dos rótulos mente a você. Tem 35 gramas de carboidratos. Agora, para que isso faça sentido, Se transforma em açúcar, que é né? açúcar, é açúcar puro. Na verdade, é melhor do que o açúcar da maneira como foi fabricado. Uau. Para descobrir quanto é isso, tem 4 gramas de açúcar por cada colher de chá. Vamos pegar suas 35 gramas de açúcar, dividir por 4. Vamos facilitar, fazer 36 gramas. São 9 colheres de chá de açúcar bruto na rosquinha. Um bagel. Esse é o número 1. De repente você tem... Quantas gramas de açúcar seriam? Ok. Uma Coca-Cola. Uma lata de Coca-Cola tem cerca de 12 Uau. gramas de açúcar. Basicamente, você está ingerindo uma Um Coca-Cola bagel. quando come uma rosquinha. Na verdade, ela vai entrar na sua corrente sanguínea mais rápido do que se para você com isso. Como é que tomasse vem uma mais rápido se a Coca-Cola. Coca é líquida? Porque a molécula foi quebrada. Você não precisa digerir a molécula de açúcar em uma rosquinha, mas precisa digerir a molécula de açúcar na Coca-Cola. Sério? Em linhas gerais. E essa é a número 1. Número 2. O que ninguém sabia era que a maioria das suas bactérias vivem no cólon e na parte inferior do intestino delgado e estão esperando pelos carboidratos complexos que você não digere normalmente. Elas estão aguardando a refeição que sempre vinha. E essa refeição nunca mais chega porque tudo foi tão finamente processado que não conseguimos obter esses carboidratos complexos. Então, elas morrem de fome. Agora, o que é realmente legal é que esses bichinhos pegaram essa refeição e fazem todos esses compostos realmente legais que, primeiro, mantêm a parede do intestino intacta. Permite que a parede do intestino se cure sozinha. Elas fazem compostos que, na verdade, são mensagens para as mitocôndrias em todas as nossas células e particularmente em nosso cérebro, que os caras na sala de máquinas estão trabalhando com força total e nós temos: Scotty, me teletransporta para cima. Me dá um Warp Drive 5 e temos a energia sem problemas para entrar no hiperespaço. E se elas não fizerem esses compostos, suas mitocôndrias vão dizer: caramba, não temos nada para trabalhar aqui e não temos sistema de backup. Eu vou gaguejar até engatinhar. E as pessoas se perguntam por que estão tão cansadas. Embora estejam comendo mais do que nunca e estejam bebendo todas essas bebidas esportivas e estejam tomando 27 xícaras de café e dizendo: onde está minha energia? É porque não temos mais esta bela relação simbiótica e deixamos de lado a parte mais importante de nós. E é por isso que Jack LaLanne disse: se o gosto for bom, E por que então cuspa. 9 xícaras de legumes? Porque isso, na verdade, é dar a esses caras o que eles querem comer. Agora,
Terry não sabia disso na época, mas seu primeiro livro foi Mining My Mitochondria, ou Alimentando Minhas Mitocôndrias. Mas agora sabemos que, na verdade, é que temos que alimentar esses caras. Temos que comer para eles. Temos que comer para as bactérias que vivem no nosso intestino. Não as mitocôndrias. Sim, no paradoxo da longevidade, eis o que é realmente assustador. As mitocôndrias foram, na verdade, absorvidas por bactérias antigas. Há bilhões de anos, as células convidavam as bactérias a viver dentro delas, em troca de um lugar agradável para se viver. A célula disse: nós lhe daremos o que você quer comer em troca de você fazer síntese da ATP, energia para nós. E, obviamente, foi um bom negócio. E por que isso continua agora? Dentro de nós, todas as nossas células engoliram bactérias antigas que produzem energia para nós. E o que é tão divertido é que as bactérias em seu intestino são as irmãs das mitocôndrias, que são bactérias em nossas células. E elas realmente conversam umas com as outras. E aqui está o que é realmente legal. Você e eu herdamos nossas mitocôndrias de nossas mães. O pai não nos deu nenhuma mitocôndria. Todas as mitocôndrias são femininas. E, se tudo corresse bem, você e eu herdamos nosso microbioma intestinal de nossa mãe, que literalmente cagou em nós quando saímos do canal de parto. E a maioria das pessoas sabe disso. A mamãe cagou em mim. Senhoras, se vocês odeiam sua mãe, não, ela não odeia. Ela não cagou em você. Mas sua mãe lhe dá sua dose inicial de bactérias. E é por isso que os bebês de cesárea que não tomam essa dose levam até 6 meses para ter um sistema imunológico normal, comparado a um parto vaginal, porque eles não têm um conjunto adequado de bactérias que educam o sistema imunológico. É uma loucura. Agora, você estava falando sobre sistema imunológico e como a gente pode dar um boost nele em tempos de pandemia, de crise, estresse, sobrecarga. Quais são as coisas que a gente pode fazer? A primeira coisa que você faz é absolutamente, certamente ficar longe dos carboidratos simples. E posso dizer que se estiver em um pacote, provavelmente é um simples hidrato de carbono, mesmo o que pareceria ser saudável. Chips de banana, por exemplo. Não. Pois é. Eu não posso comer? Leia o rótulo e isso vai assustá-lo. Vou comer batatas fritas de banana? Claro que sim, mas vou usá-las como um chip de molho para colocar guacamole em minha boca. Ou azeite de oliva. Cara, eu sei. Fique longe dos carboidratos simples. E o que é realmente assustador em tempos de pandemia é que as prateleiras dos supermercados estão vazias de pão e rosquinhas e molho de massa de Isso tomate é bom pra você. e leite, sorvetes e sucos de laranja. Há de 5 a 6 colheres de chá de açúcar em uma xícara de suco de laranja. Na verdade, é bom quando as prateleiras são limpas de todas as coisas que são ruins. Isso mesmo. Acredite ou não, neste momento, a maior parte de tudo na mercearia é bom para você, porque foi esvaziado todas as coisas ruins. Mas o que me preocupa é que tudo o que é ruim está sendo consumido. E a melhor maneira de sabotar o seu sistema imunológico é o açúcar. O açúcar suprime absolutamente as funções dos glóbulos brancos. Por favor, não coma dessa maneira. Mas, felizmente, as lojas e outras coisas que lembro a todos os meus ouvintes é que somos a única criatura que precisa ou usa papel higiênico. E se você seguir meu programa, Não vai precisar dele. você não vai precisar de papel higiênico. Eu tenho muitos amigos que não usam lenço. Isso. Talvez pegue um pedacinho só pra ter certeza. Só para ter pois é. certeza. É assim. Eu sei quando eu tenho algum problema que preciso de mais de um pedaço de papel higiênico. Precisa de papel higiênico. Se você precisar de papel higiênico, eu tenho novidades para você. Você tem um intestino Comendo coisas permeável. erradas, né? Você está comendo as coisas Então, erradas. sem carbos simples
Essencialmente, se tiver num pacote, então não é bom. Sem açúcar, ele mata o sistema imunológico. O que é que mais prejudica o sistema imunológico e também o que fortalece ele? O que fortalece o sistema imunológico? Acontece que o azeite de oliva, os polifenóis do azeite de oliva, realmente estimulam o sistema imunológico, assim como os componentes dos cogumelos. E eu faço e nós lhe daremos algum chamado M-Vitality, que é um extrato de cogumelo. Mas os cogumelos em geral, mesmo os humildes cogumelos de botão, impulsionarão seu sistema imunológico. E ele faz isso, na verdade, por ter o tipo de açúcares complexos que suas bactérias intestinais Deseja e realmente necessita, né? querem. Exatamente. E, portanto, é mais um efeito indireto. Você dá às suas bactérias intestinais o que elas querem e precisam, e elas, por sua vez, dirão ao sistema imunológico: "Ei, nós temos isso, e relaxe e se divirta." A outra coisa, todo ser humano que eu vejo inicialmente com intestino permeável ou doença autoimune tem um baixo nível de vitamina D. Eu tive Mark Hyman em meu podcast recentemente, e Mark nunca viu toxicidade da vitamina D. Eu venho medindo os níveis de vitamina D há mais de 20 anos e eu nunca vi toxicidade da vitamina D. Necessariamente não pode ter muito. Sim, ainda não ouvi. Pode Se existir. você tomar uma garrafa inteira por dia, talvez não seja Sim, bom. na verdade, o Dr. Hollick da Universidade de Boston, que é especialista mundial em vitamina D, só viu uma vez. E isso foi em um médico que, por acidente, estava tomando 1 milhão de unidades internacionais de vitaminas D3 por dia durante 6 meses. Isso é muito. É muito. O que é isso? Um copo inteiro ou algo assim? Bem, ele estava recebendo de um farmacêutico de manipulação e tinha sido rotulado erroneamente. Ele não estava fazendo isso de propósito. Mas, por exemplo, eu administro meu nível de vitamina D superior a 120 nanogramas por mililitro e tenho 18 anos para provar que não estou morto. Muitos dos laboratórios agora estão dizendo que um 120 é absolutamente normal e que não é toxicidade de vitamina D. Eu tenho pacientes, posso ter contado essa história, é uma ótima história. Anos atrás eu tinha 2 pessoas com 70 e tantos anos e recuperamos os níveis de vitamina D. Naquela época, qualificamos o nível de vitamina D, que era 270 em ambos. E estou olhando para eles e eu era jovem e ingênuo e estou pensando, por que esses caras não estão mortos? E eu disse, vocês tomam muita vitamina D, não é mesmo? E eles disseram, sim, é uma vitamina anti-envelhecimento. Na verdade é. Mas eu disse, bem, há quanto tempo vocês fazem isso? E eles disseram, tá, nossa vida toda. E eu disse, vocês me parecem bem saudáveis. Em teoria, a vitamina D pode te dar pedras nos rins, níveis tóxicos de vitamina D. Nunca vi, a não ser em teoria. Algum cálculo renal? Não, por quê? E a outra teoria é que ele adormece seus dedos das mãos e dos pés. E eu disse, algum o dedo dos pés entorpecidos? Não, por quê? E foi aí que eu comecei a pesquisar a vitamina D. E, por exemplo, a Universidade da Califórnia, em San Diego, diz que o americano médio deve tomar 9.600 unidades internacionais por dia para ter um nível seguro de vitamina D. Outra coisa interessante é que a maioria das pessoas com câncer tem baixos níveis de vitamina D. E há alguns testes muito interessantes de aumento de vitamina D em pessoas que têm câncer para evitar recorrências. Neste momento, acho que todos deveriam estar tomando 5.000 unidades internacionais. Por dia? Por dia, neste momento é inteligente aumentar para 10.000 por dia. Uau! Vou lhe dar um exemplo. Na semana passada, quando isto começou e eu ainda vejo pacientes todos os dias, tomei 100.000 unidades na segunda-feira, tomei 50.000 unidades na terça-feira e tomei 25.000 unidades na quarta-feira e depois cheguei a 10.000 unidades. Se eu sentir que estou caindo com algo, tomarei 150.000 unidades 3 dias seguidos. 50.000 vezes por dia, durante 3 dias. Isso é quase 500.000 de unidades internacionais de vitamina D em 3 dias. E eu não estou morto. Tenho meus pacientes fazendo a mesma coisa. Nenhum deles morreu. Nenhum deles recebeu toxicidade de vitamina D, mas posso lhe dizer que sempre corta qualquer coisa.
qualquer coisa que seja. É um dos antivirais mais eficazes que existe. A segunda coisa que precisa fazer é obter, se você puder, a liberação cronometrada de vitamina C. Linus Pauling estava certo. A vitamina C é incrivelmente antiviral, mas o que ele não sabia é que não podemos absorver vitamina C suficiente e mantê-la em nossa corrente sanguínea. Ela Sai sai, muito rapidamente. Consiga um pouco de vitamina C de liberação programada. As lojas estão vazias, a Amazon está vazia. Mas No excluindo o futuro, futuro, ainda está lá. Eu vou às lojas de alimentos todos os dias e apenas para ver o que está lá e o que não está. Compre apenas os comprimidos mastigáveis. Pegue as ainda é cápsulas bom, e tome 4 vezes ao dia. Tome de 500 a 1.000 4 vezes por dia. Ainda assim é melhor que nada, né? Ainda melhor do que nada. O zinco é uma grande ideia. Compre cerca de 30 miligramas de zinco. Sou um grande fã de quercetina, às vezes pronunciada quercetina. É um composto que está presente na medula branca dos cítricos. E está nas maçãs e nas cebolas. E, na verdade, pode ser o composto que num velho ditado diz: um dia de maçã mantém o médico longe. A quercetina também é muito antiviral. E há um novo e excitante artigo que foi publicado ontem em que a astaxantina parece prevenir a resposta inflamatória ao coronavírus. A astaxantina é um composto que, na verdade, faz o salmão vermelho e o salmão comer algas e plâncton que produzem astaxantina. É um composto muito legal. Você acha que é possível que a gente pudesse defender e armar o nosso corpo e o nosso sistema imunológico se algum vírus como o coronavírus entrasse na nossa boca e estivesse em nós, a gente podia rejeitá-lo e fazê-lo ficar fora do corpo? Correto? Essa sério? é a É ideia. possível fazer isso? Você foi projetado para isso. Para defender, basta bloquear todos, certo? Sim, Como um fullback exatamente. correndo, apenas bloqueando para que você possa marcar. Sim, você é projetado para fazer isso. Quando o seu sistema imunológico é forte, então você não fica doente, certo? Você não fica doente. E não importa quão forte seja o vírus, você é capaz de se defender dele. Quando você está fraco, é que começa a ficar realmente doente. É exatamente isso. Uau! E você tem diferentes partes do seu sistema imunológico alinhadas em toda a sua membrana mucosa, prontas para o que está por vir. E o que é lamentável em muitos dos nossos pacientes com permeabilidade intestinal e com doenças autoimunes é que podemos realmente medir que eles são muito deficientes no sistema imunológico, que produz, por exemplo, o IgA, cujas linhas são as paredes de nosso intestino, e IgM, que é a segunda linha de defesa. E podemos ver que quando fechamos seu intestino, uau, seu sistema imunológico está de volta. Todos os seus números estão de volta ao normal. Mas isso é o que está acontecendo. Novamente, a razão pela qual as pessoas com doenças crônicas são suscetíveis ao vírus não é porque elas têm uma doença crônica. É porque isso é um sinal de um intestino permeável. E seu sistema imunológico está comprometido. Consertar o intestino permeável e você não fica doente. Você não vai ficar doente. E isso é o que as pessoas, meus pacientes, dizem. Isso é tão estranho. Eu costumava pegar um resfriado 2 vezes por ano e agora não fico resfriado, mas todos os meus amigos ficam. Ontem mesmo, há 2 dias, eu estava falando com uma das minhas pacientes, que é psicóloga e não vou dizer onde ela mora. Ela estava em uma reunião há 2 semanas e 3 de seus familiares contraíram coronavírus, incluindo sua mãe e outras 5 pessoas. Ela não entendeu. Pegou. E ela diz: estou convencida de que é por causa da maneira como eu Sério? como. Somos uma sociedade imunologicamente fraca, né? Assim, estamos apenas acordados. E tudo tem a ver como comemos e os tipos de alimentos que comemos. E a quantidade de antibióticos que tomamos. Nós não sabíamos que com o amplo espectro de antibióticos que tomamos Isso machuca para a cada gente. coriza ou para cada pequena tosse,
estamos matando o nosso microbioma. Foi como colocar E qual a napalm na importância dos floresta probióticos nesse tropical. momento? Essa é uma ótima pergunta. Bem, infelizmente, só por causa do nosso estilo de vida, somos muito deficientes em probióticos. Deveríamos tomá-los então? Deveríamos tomá-los, mas a maioria dos probióticos são inúteis, porque não estão protegidos do ácido no estômago ou da bilis na primeira parte do duodeno que os mata. A maioria dos probióticos nunca chega ao estômago. É preciso procurar um probiótico que esteja realmente encapsulado. É um probiótico liberado, que né? forma esporos ou que é encapsulado de forma a resistir à digestão gástrica e biliar. Por exemplo, o Gundry MD faz um probiótico eu de pego o 24 seu, cepas. Isso é uma cápsula que impede a digestão. Todos os nossos probióticos em Vital Reds, como o Biocomplete 3, são probióticos formadores de esporos que não podem ser mortos pelo ácido gástrico. Então não importa se você vê, isto tem 100 bilhões de probióticos. Se ele não tiver um sistema para levá-lo ao seu intestino, ele não entrará em seu intestino. Mas o que é mais importante que os probióticos, e nós precisamos deles, são os prebióticos. Esse é o alimento que os probióticos têm que comer e que volta para a loucura das 9 taças de legumes por dia. Você precisa dos probióticos, legumes, em seu intestino para que os probióticos se alimentem. Exatamente. É preciso dar o que eles comem. Eu digo aos meus pacientes em Palm Springs, se eu lhes vendesse sementes de grama e digo, vá plantar algumas sementes de grama. E eles voltam um mês depois e dizem, ei, você me vendeu sementes de grama ruins. Ela não cresceu. E eu respondo, bem, o que você fez? E eles disseram, bem, eu coloquei na areia. E eu disse, bem, você regou? Não, você não me disse para regar. Mas você a fertilizou? Não, você não me disse para fertilizá-lo. Eu disse, bem, é claro que não vai crescer. Você poderia engolir todos os probióticos do mundo, mas se você não lhes der o que eles precisam comer, e isso é fibra solúvel, eles não vão crescer. E a coisa triste que aprendemos é que não alimentamos esses bichinhos com o que eles precisam. E é por isso que, por exemplo, é que eu faço o PreBioThrive, que é um monte de prebióticos diferentes que alimentam os bichinhos. Certo. Então você não está comendo seus legumes, você tem que Exatamente. fazer isso para sustentá-los. Eu quero estar atento ao tempo e terminar com algumas perguntas finais. A gente já falou sobre o intestino, como o intestino permeável é a causa de problemas imunológicos. Falamos um pouco sobre a conexão do intestino com o cérebro. Não falamos sobre o coração em termos de como o coração afeta o sistema imunológico com distanciamento social. Como cardiologista que se especializou nisso durante anos sobre o coração, o quão importante é a conexão humana e cuidar do perdão no coração, cuidar da raiva, deixar o ressentimento ir e não ser capaz de se conectar com as pessoas, o quanto isso prejudica a saúde, na sua opinião? Como qualquer pessoa percebe agora, somos criaturas incrivelmente sociais. E a interação social entre grandes símios é realmente uma das chaves de qualquer grande sociedade símia. As pessoas estão constantemente, os símios estão constantemente cuidando uns dos outros. Até o gorila do Big Daddy Silverback irá cuidar de outra pessoa. Até mesmo um grande gorila vai abraçar um bebezinho. E, portanto, dependemos realmente dessa conexão interpessoal e estamos realmente muito mal equipados para o distanciamento social. Pois, mesmo que queira, não está em nosso DNA a distância social. E eu acho que todos esses italianos em suas varandas, cantando uns para os outros, e nós, temos que ter essa interação. Número 1, durante esse período de tempo, este é o momento de pegar um cão, ou um gato, ou algum animal. Os gerbos são, na verdade, bastante fofos. Não coloque-os onde não deveria colocá-los. Tem um bichinho de estimação. Sim, arranje um animal de Muito amor num estimação. pet. Muito amor a um animal de estimação. E você não precisa se distanciar de seu animalzinho de estimação. A outra coisa que é ótimo é que a adoção de animais está aumentando.
E se você realmente pensar bem, eventualmente eu vou voltar ao trabalho, ofereça-se para adotar um animal de um abrigo por um tempo. O cão ou o gato vai adorar, você vai adorar. Você não assume um compromisso, você não tem que adotá-los. É verdade. E se você puder apaixonar e adotá-los... Exatamente. É difícil soltar um gato quando você se Verdade. apaixona. Você tem animais? Ou temos 4 cães, 4 cachorros. Eu costumava ter um gato na faculdade de medicina, porque obviamente É um muito cão na tempo. faculdade de Eu medicina... também amo gatos, quando se tem um gato certo. Sim, um gato certo. Então, pra gente se certificar de curar o coração e ter um coração forte, ter um animal de estimação, adotar, o que mais a gente pode fazer? Bem, eu acho que o melhor é pegar o telefone. É incrível o que o som de uma voz humana fará. E entrar no FaceTime, no Zoom, no Skype. Por mais que você queira se conectar, a interação cara a cara pode fazer um bem enorme. Um dos problemas com a maioria das mídias sociais, que é baseada no Twitter ou qualquer outra coisa, é que não há o contato visual. Os humanos, a maioria de nossas habilidades de comunicação realmente envolvem a expressão dos olhos nos olhos. É um dos problemas em nossas atuais redes sociais e contas de Twitter. Nada de errado com eles, mas não há como ler a expressão de uma pessoa. E uma das grandes coisas de conversar com você, Lewis, é que você realmente expressa que está interessado no que eu estou dizendo. A maioria das pessoas não se expressa quando te entrevistam? Não é bem isso. É quando alguém diz, isso me Você comove. se sente conectado, entusiasmado, Sim, eu digo, quero lhe dar mais, eu quero compartilhar mais com você. Entre no FaceTime, ou como você quiser se conectar e fazer uma conexão visual. E depois, abrace seu cachorro ou seu gato. A maioria das pessoas que eu tenho entrevistado ao longo dos anos, porque eu sempre quero me tornar melhor. Muita gente senta-se lado a lado em programas de entrevista, tipo talk show, e ficam tipo assim, sentam-se assim, vão ter que inclinar o corpo todo, mas sempre podem fugir do contato visual. E eu sempre fiz com que fosse intencional que a gente esteja sentado um do lado do outro ao lado da mesa, chegando o mais perto possível, mesmo que agora a gente esteja a 2 metros de distância. Mas eu normalmente gosto de estar... Não fico desconfortável porque quando eu estou sentado meio que de lado a lado com a pessoa, ou numa diagonal, enfim, eu sinto que as pessoas ficam mais desconectadas, sabe? E pra mim sempre foi intencional que a gente tivesse que ter esse cenário certo pra estar da frente um do outro e... Às vezes quando eu tô no palco ou algo assim, quando você tem um público é diferente, você tem que estar lado a lado, mas numa entrevista com plateia, eu acho importante. Agora, outra coisa, falando de distanciamento social, já que estamos falando de bactérias. Acontece que você e eu temos uma nuvem bacteriana de bactérias ao nosso redor. E há dados realmente muito interessantes de que todos têm um ponto onde você começa a se sentir desconfortável quando alguém se aproxima de você. E, na verdade, é essa bactéria. Sério? É aquela nuvem bacteriana interagindo com a sua nuvem bacteriana. E acontece que há alguns dados muito bons de que a razão pela qual todos os humanos beijam e trocam preciosos fluidos orais e corporais é porque suas bactérias estão tentando se certificar de que elas são compatíveis com aquela pessoa que você está beijando. E, na verdade, há alguns dados interessantes que sua bactéria escolhe aquela com a qual você deve estar. Então Quem essa bactéria sabe? que escolhe o amor da sua vida, Exatamente. não o que elas fazem, quem são, como são as bactérias que se conectam. Essa bactéria pode mudar com o tempo para que você queira se apaixonar mais ou rejeitar a pessoa? Olha, essa é uma ótima pergunta, mas sabemos que o enxaguante bucal realmente destrói suas bactérias orais, número 1. Não usa enxaguante bucal? Ah, não. É uma das piores coisas que você pode fazer. De fato, bons estudos humanos mostram que o enxaguante bucal aumenta a pressão arterial porque mata bactérias orais, que são essenciais. Uma curiosidade, para produzir óxido nítrico que dilata os vasos sanguíneos, que é outro gastrotransmissor, e sem as bactérias orais,
você não vai converter nitrato suficiente em óxido nítrico. Pode escovar o dente, tipo usar pasta de dente ou... Sim, você pode usar pasta de dente, mas eu prefiro que as pessoas usem pasta de dente à base de óleo de coco ou usar bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio Sem ainda qualquer é um tipo dos de enxaguante melhores. bucal, ou tem algum que seja orgânico que as pessoas podem usar, ou... Então, faça um pouco de óleo de coco ou extração de azeite de oliva. Coloque uma colher de sopa de azeite de oliva em sua boca Por e quanto tempo? bocheche. 2 minutos? Sim, até mesmo 1 minuto Uau. serve. E aí você vai ficar cospe? surpreso com o que acontece. Engula? Não, engole. Lembre-se de que estou tentando colocar 1 litro de azeite de oliva em Pega uma você colher por de semana. sopa de azeite Vamos de lá, oliva e 10 a 12 coloca colheres de sopa por na dia. sua boca e você Bocheche. vai... E o que isso vai fazer? Vai curar o mau cheiro, as bactérias? Sim, ela fará Sério? tudo. Sim, é muito legal por isso. Qualquer um, não tem nenhum Qualquer azeite de específico. oliva. Sim, vá para Costco. Eu faço um azeite de oliva que 1 colher de sopa por dia equivale a ter 1 litro por semana. Gundry MD Polyphenol Rich Olive Oil. Vem desta quinta biodinâmica no Marrocos. É um produto inacreditável. Isso é incrível. Você tem um livro incrível, O Paradoxo dos Vegetais. Foi um grande sucesso e ainda está vendendo pra caramba. O Paradoxo da Longevidade, que é o seu livro mais recente. Ele ainda é o número 1 na Amazon. Uau, é incrível isso. E isso está ensinando as pessoas a reverter o envelhecimento. E você disse que o anti-envelhecimento era uma questão, né? Desenvelhecer. Desenvelhecimento. É o que nós vamos fazer, pessoal. Desenvelhecer a sua vida. É disso que isso aqui trata aí. Então, você deu pra gente muitas boas dicas hoje sobre como fortalecer o sistema imunológico, como ficar seguro nesse momento e onde é que a gente pode apoiar você, seus livros e podcasts. Qual é o melhor lugar para que a gente faça isso? Legal, encontre meu podcast onde quer que seja, Dr. Gundry Podcast, drgundry.com. Se você quiser meus suplementos ou meus alimentos ou meu azeite de oliva, acesse gundrymd.com. No Instagram, eu tenho 2 canais no YouTube colocando receitas o tempo todo. Certo. Incrível. Eu adorei, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui. Eu agradeço muito. É bom ver você, Lewis, e obrigado pelo É isso aí. contato visual. 29% das pessoas que sofrem de diabetes tipo 1 têm doença celíaca não diagnosticada, e essa é uma grande causa das doenças autoimunes, incluindo a diabetes de tipo 1. Portanto, existe um número muito pequeno de pessoas. 1 a cada 2 americanos tem diabetes tipo 2. Era mais comum nos adultos, mas também vemos agora em crianças de 3 anos.